Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da nossa igreja, que vai ao ar regularmente, tanto aqui no canal do YouTube, quanto em nossa página do Facebook. O Boa Noite com Jesus ele é um programa que ele foi idealizado com o objetivo de que você realmente tivesse um período de meditação noturna em um trecho da Palavra de Deus. O objetivo do Boa Noite com Jesus é que você possa pensar um pouco na Palavra de Deus, pensar um pouco na Sagrada Escritura, pensar um pouquinho em um texto dela, e então, olhando para esse texto, você possa se dobrar em gratidão diante de Deus, você possa render louvores a Ele antes do seu descanso, você possa dignificá-lo, engrandecê-lo e glorificar o nome do Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida, na vida dos seus parentes, na vida dos teus amigos, na vida da tua igreja e na vida das pessoas que você ama. O Boa Noite com Jesus é um momento em que você pode pensar um pouquinho em tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Mas também algumas das nossas devocionais, elas são confrontativas. São devocionais que te levam a pensar um pouco no seu estilo de vida, na forma como você tem procedido, na forma como você tem pensado, na forma como você tem conduzido o seu viver. O objetivo do Boa Noite com Jesus é também que você possa, antes do teu repouso, ver aquelas práticas que você tem que abandonar, aqueles pensamentos que você tem que deixar de lado, e também pensar algumas práticas que você tem que adotar para a tua vida e algumas práticas que você tem que assimilar no seu viver. E à noite, aquele momento antes de dormirmos, aquela escuridão que envolve o mundo, envolve os nossos lares quando vamos dormir, o período noturno ele sempre teve esse aspecto muito reflexivo. É aquele momento em que a agitação ficou de fora e em que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e fazermos uma avaliação de como vivemos o dia que se passou e projetarmos uma melhor forma de viver para o dia seguinte. Para nós que somos cristãos, essa ideia de como eu vivi e como eu vou viver amanhã tem que passar por aquilo que a Palavra de Deus traz para nós. E nós, nas últimas devocionais que eu tenho tido o privilégio de trazer aqui no canal, eu tenho pensado na oração do Pai Nosso. Nós estamos fazendo as petições dele. Fizemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta petição. E nós chegamos hoje na quinta petição, que está no capítulo número 6 do Evangelho de Mateus, no seu versículo de número 12. E o texto diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A noite é aquele momento em que você pensa o que ficou para trás. A noite é aquele momento do acerto de contas. E muitas vezes à noite nós, ao orarmos, falamos: Senhor, me perdoa pelas coisas que eu fiz hoje. E o ideal é que nós nomeemos os pecados. Senhor, me perdoe porque eu me irei contra tal pessoa. Senhor, me perdoe porque eu usei tal palavra torpe. Senhor, me perdoe porque eu distratei fulano de tal. Senhor, me perdoa porque eu menti. Essa tem que ser a ideia de uma devocional de contrição e de confissão de pecados. E o texto diz que nós podemos pedir perdão a Deus, perdoa as nossas dívidas. Deus é um Deus que na noite, na escuridão, tanto na escuridão que nos cerca geograficamente, como na escuridão da nossa alma, na noite escura da alma, Deus é um Deus que está ali pronto a perdoar. É um Deus que está sempre preparado para dispensar perdão às nossas vidas. Perdoa as nossas dívidas, perdoa, Pai, aquilo que nós temos errado, perdoa, Senhor, os nossos pecados contra Ti, a dívida moral que eu tenho com o Senhor. Dívida moral chamada pecado. Senhor,
perdoa as nossas dívidas, as dívidas que temos contigo. Perdoa os nossos pecados. Quando nós caminhamos na Sagrada Escritura e chegamos na carta ao apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos de 13 a 15, diz o seguinte: E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo Paulo, ecoando o pedido do versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, perdoa as nossas dívidas. Ele diz o seguinte: Jesus já pagou o preço de todas as nossas dívidas. Jesus comprou perdão para mim e para você no madeiro. Na noite que nos cerca e na noite escura da tua alma, você pode ter certeza, existe perdão para a sua vida, existe perdão para as suas dívidas, porque Jesus comprou. Jesus rasgou o escrito de dívida. Jesus não apenas pagou o preço, mas como ele rasgou a promissória, ele rasgou os boletos, ele rasgou os recibos, e você tem perdão em Deus para a tua alma. O texto que o apóstolo Paulo escreve no versículo 14 de Colossenses 2 é muito forte. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, não há mais acusação. Então, porque Jesus pagou esse preço, há perdão disponível hoje, para a minha vida e para a tua vida. Por mais terríveis que sejam os meus pecados, os teus pecados, por mais vermelhos que eles sejam de pecado, Cristo, através daquilo que ele fez no madeiro, tem poder de nos tornarmos alvos mais que a neve. E você pode, apesar da escuridão geográfica e apesar da escuridão da tua alma, se achegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Jesus está ensinando aqui os seus discípulos a orar. E é algo interessante. Não é porque fomos perdoados no momento em que nos convertemos, no momento em que tivemos um encontro com Jesus, que não é porque nós somos perdoados naquele momento que nós não temos que viver uma vida de constante pedido de perdão. Jesus está dando um modelo de oração a ser feito regularmente. E nesse modelo de oração tem um pedido de perdão. Perdoa as nossas dívidas. Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou todos os meus pecados passados, mas eu constantemente, todos os dias e à noite me aponta. Quando eu me deito na cama, os meus pecados vêm me assombrar. Mas eu sei que o Senhor tem poder para me perdoar o pecado do passado, o Senhor tem o poder para me perdoar o pecado de hoje, e o Senhor tem o poder de me perdoar o pecado de amanhã. Não que eu vá viver de forma desordeira ou relaxada. Eu vou viver evitando o pecado. Mas, se acontecer, eu sei que há perdão em ti. Mais uma coisa, irmãos, para a gente caminhar. Finalzinho aqui. Perdoa as nossas dívidas, isso é muito bom. Há perdão em Jesus para nós. Mas no finalzinho diz assim: assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É muito bom saber que há perdão em Deus para as nossas vidas. Isso é extremamente reconfortante. Mas você perdoa as pessoas que te ofendem? Você está disposto a ser um imitador de Jesus? Jesus, em seu momento de agonia na cruz, sendo humilhado, escorraçado, ofendido, ferido naquela cruz, o clamor dele por aquelas pessoas que o feriam é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ali Jesus deixa o grande modelo para a parte B do versículo de hoje. Você está disposto a perdoar como Jesus perdoou aqueles que o feriam? Você está disposto a imitar Jesus nessas coisas? É muito fácil falarmos de Jesus quando as coisas são favoráveis, mas quando alguém pisa no teu calo, você está disposto a perdoar? A mesma proporção de perdão que você é capaz de dispensar para alguém que te fere é a proporção de perdão que Deus vai dispensar sobre a sua vida.
Essa é uma das práticas mais difíceis da vida cristã. Saber perdoar, como Deus perdoou. E se você não tem conseguido perdoar como Deus perdoa, eu te convido a partir do versículo. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Eu sei que eu estou em falta porque eu não consigo perdoar. Me ajude, ó Pai, a perdoar. Me ensine a perdoar. E me ensine a amar como o Senhor me ama. Muito obrigado, ó Pai, porque há perdão para as nossas vidas. Como eu estou acabando todos os devocionais, eu te convido a fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça. Iremos fazer uma breve oração. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de meditarmos em um trecho da Tua Sagrada Escritura. Nesse momento em que a noite nos envolve, em que a noite cai sobre nós, eu quero colocar diante de Ti as minhas faltas, as dívidas diárias, e te clamar, ó Pai, perdão sobre a minha vida. E Pai Santo, eu te peço também que o Senhor olhe para as pessoas que estão orando nesse momento. Perdoe também, Pai. Cuida de cada coração. E nos ajude, Pai, nos dê força, paciência, sabedoria, fidelidade a Ti, para podermos perdoar aqueles que nos ofendem, sabendo que a proporção do Teu perdão sobre a nossa vida diariamente será proporcional ao perdão que dispensamos àqueles que nos ferem. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus cuide do teu coração. E que Deus te conceda, sim, uma boa noite com Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.